Olá, olá! Muito obrigado por estar aqui no nosso canal Curvas do Saber. E dando continuidade ao nosso trabalho de análise das bandeiras dos estados brasileiros, hoje nós vamos falar sobre a região Nordeste. Lembrando que nós já temos aqui no canal a região Sul, Sudeste, a região Centro-Oeste e agora vamos falar na região Nordeste e, posteriormente, a região Norte. Pois bem, a região Nordeste é aquela que contém mais estados, pela ordem alfabética: Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. Vamos começar então pelo estado de Alagoas. A bandeira de Alagoas foi criada pela Lei Estadual 2628 de setembro de 1963 e foi com base no projeto de um professor, Teotônio Vilela Brandão, conhecido como Theo Brandão. Ele era médico, farmacêutico e estudioso do folclore alagoano. E foi ele, Theo Brandão, este médico, que fez a bandeira de Alagoas. Então vamos ver. Essa bandeira, aliás, a lei 2628, ela instituiu um novo brasão de armas para ser colocado dentro da bandeira, conforme você está vendo aí. E descreve o significado de alguns símbolos do brasão, mas não fala das cores da bandeira. Mas com certeza as cores é o que mais se vê de interpretação. As cores, elas fazem referência à Revolução Francesa. O vermelho, o branco, o azul. Mas isso não está na lei. E é aquela observação que eu sempre faço, né? Quando a lei não especifica o significado das cores, dos símbolos dentro de uma bandeira, obviamente que a interpretação fica em aberto. E é neste caso aqui com as cores da bandeira. Mas o azul, de modo geral, aqui no caso da bandeira francesa, né, o azul significa a liberdade, o branco a igualdade e o vermelho a fraternidade. Mas como a lei não esclarece, eu acredito que as cores dessa bandeira de Alagoas, elas sigam aquela interpretação tradicional. O vermelho significando revolução, o branco a paz, a harmonia, o entendimento, o azul significando a perseverança, o poder, a justiça, muitas vezes também a liberdade. Tudo depende de como o símbolo ou a cor está dentro de um determinado contexto. Mas quando a lei não estabelece o significado, então a gente parte para uma interpretação, geralmente aquela mais usual. Pois bem, o brasão que aí está, de acordo então com a lei, esse brasão faz referência à formação política, também à questão da história, da geografia de Alagoas. Alagoas tornou-se independente da capitania de Pernambuco, isto em 1817, por um decreto que foi assinado por D. João VI, que era o rei de Portugal.
E isso por interesses políticos e econômicos por parte de Portugal. E esse brasão, então, ele faz referência, melhor dizendo, às vilas de Alagoas, que é a atual Marechal Deodoro, Porto Calvo e Penedo, que tiveram uma importância muito significativa, uma importância histórica e geográfica quando da formação do Estado alagoano. Aparece aí, neste brasão, os 3 peixes, aí na parte superior, que representam as 3 principais lagoas da região. A Lagoa Mundaú, Lagoa Manguaba e a Lagoa de Jequiá. E também está representando aí esses 3 peixes, estariam representando também a antiga vila de Alagoas, que atualmente, como nós falamos, é Marechal Deodoro. E claro, os peixes também representam uma das maiores riquezas da região, que é a pesca. Nós vemos aí também uma torre vermelha à esquerda de quem olha, que representa a vila de Penedo. Temos uma ondulação em vermelho na parte direita de quem olha, que representa a vila de Porto Calvo. Temos aí também, nesse brasão, os ramos verdes, que representam as culturas de cana-de-açúcar, à esquerda de quem olha, e o algodão à direita. E temos também aí a estrela de 5 pontas no alto desse escudo, e que indica que o estado de Alagoas é uma das unidades da federação que pertence ao Brasil, que está integrado ao Brasil. De modo geral é isso. Quando nós temos uma bandeira, uma estrela solitária, de modo geral ela representa então que aquela unidade ali pertence a um todo maior. Então, no caso, Alagoas pertence ao Estado brasileiro. É isso. Vamos falar um pouco agora da Bahia, a bandeira da Bahia. Conforme você está vendo aí, é preciso, né, que eu repita aqui, que não tem como falar em bandeiras sem entrar na história, na geografia, na política do lugar. Então, uma curiosidade com relação à bandeira da Bahia é que ela não existe nenhuma lei criando essa bandeira. E vamos ver por quê. Ela foi criada por um médico e professor da Faculdade de Medicina, Diocleciano Ramos, isto em maio de 1889. Portanto, poucos meses antes da proclamação da República, que foi em novembro de 1889. Essa bandeira foi criada numa reunião do Partido Republicano, do qual o partido Diocleciano Ramos fazia parte, é claro. Então ele propôs esta bandeira como representativa deste partido político, o Partido Republicano, e que tradicionalmente, com o tempo, ela foi sendo aceita como bandeira do Estado. É bom lembrar que nesta época, pouco antes da proclamação da República, que foi em novembro de 1889, havia uma certa agitação política por todo o Brasil, num processo que levaria o país a adotar, então, um modelo republicano no lugar da monarquia. Havia um certo movimento, né, em todo o país, em todas as localidades, no sentido de derrubar a monarquia e implantar a república. Então, nós podemos perceber nessa bandeira
que há uma forte influência das bandeiras da França e dos Estados Unidos, além do triângulo como um símbolo maçônico, porque a maçonaria teve uma participação muito ativa neste processo de derrubada da monarquia e implantação da república. Então, esse triângulo que aparece aí na bandeira é um símbolo maçônico, muito conhecido. Bom, a Revolução Francesa é um símbolo de modelo republicano. E os Estados Unidos também. Então, por essa razão, as cores e as bandeiras de Estados Unidos e da Revolução Francesa, da França, né? A bandeira da França, elas são tomadas como um modelo da República, da Revolução, da implantação da República. Então, vamos lá. As cores azul, branca e vermelha, elas já tinham sido usadas na chamada Revolta dos Alfaiates, em 1798. O que foi isso? O que foi essa revolta dos alfaiates, que é também conhecida por Conjuração Baiana, Revolta dos Búzios? Foi um movimento popular que foi ocorrido entre 1798 até 1799, e que envolveu não só os alfaiates, mas também sapateiros, bordadores, escravos, ex-escravos, por exemplo. Então foi um movimento que foi muito inspirado nos ideais da Revolução Francesa, que propunha a libertação do Brasil, do domínio de Portugal, e o fim da escravidão também. Então essa revolta dos alfaiates foi muito significativa, principalmente porque foi uma revolução popular. Ela não veio de políticos, ela não veio de militares, ela não veio do governo, não. Foi uma revolta militar, uma revolta popular, que envolvia pessoas de profissões simples, como nós falamos aqui, não só os alfaiates, mas sapateiros, escravos, ex-escravos, ok? E esse movimento, então, defendia a independência da capitania da Bahia no Brasil colonial, né? Mais igualdade racial também, exigia um governo mais democrático. A Revolução Francesa é um exemplo de movimento em prol da democracia, assim como também o movimento de liberdade nos Estados Unidos. Então a bandeira dos Estados Unidos também é tomada muitas vezes como um símbolo da revolução, um símbolo da democracia. Mas essa revolução dos alfaiates, aí, este movimento, também pedia para um livre comércio, menos impostos, abertura dos portos e, às vezes, até também entrava aí nessa questão melhores salários para os soldados. Então, foi um movimento popular, como nós dissemos. E também um dos motivos dessa revolta e dessa insatisfação popular foi também o fato de que Salvador, em 1763, deixou de ser a capital do país, que foi substituída pelo Rio de Janeiro, né? Então, com isso, é claro, as verbas passaram a ser menores e aí vieram também mais dificuldades para a Bahia. Havia falta de alguns alimentos, os impostos eram muito altos para a população, e isso tudo gerou essa revolta chamada Revolta dos Alfaiates.
E para finalizar, então, nós devemos esclarecer que o uso desta bandeira aí da Bahia, o uso foi consagrado pelo povo, não houve uma contestação. Então, gradativamente ela foi sendo aceita e mais tarde, então, em 1960, pelo decreto número 17.628, de junho de 1960, esse decreto oficializou o uso desta bandeira como a bandeira oficial, claro, né, do estado da Bahia. Ok? Então, vamos adiante. Vamos adiante, vamos ver o Ceará, a bandeira do Ceará, que lembra muito a bandeira brasileira atual, né? Então vamos ver. Essa bandeira, ela foi projetada por um comerciante, o comerciante de nome João Tibúrcio Albano, e foi oficializada a partir de agosto de 1922. Esse João Tibúrcio Albano era um comerciante já de uma família muito influente na sociedade, até por ter militares dentro da família, pessoas importantes politicamente e comercialmente também, um comércio muito forte que movimentava esta família. Então, o João Tibúrcio Albano, ele tinha uma certa influência na sociedade. Então, por essa razão, ele projetou essa bandeira e foi aceita. Então, nós temos aí nesta bandeira as cores branca, verde e amarela, e também aquele círculo ali no centro, e o losango, né, que são uma alusão à bandeira brasileira, e provavelmente com os mesmos significados. O verde significando as matas, o amarelo as riquezas minerais. Mas eu lembro que sobre essa interpretação das cores verde e amarela, o próprio losango também, eu sugiro que você dê uma olhada no vídeo onde nós analisamos a bandeira brasileira, que está aqui mesmo neste canal, o Curvas do Saber. E isso por quê? Porque há outras interpretações, além do verde ser a representar as matas, o amarelo representar as riquezas minerais, existem outras interpretações. Então seria bom você dar uma olhada na bandeira brasileira que nós analisamos. E os símbolos principais neste brasão estão no centro da bandeira. Vamos ver. Nós temos ali 7 estrelas neste brasão, que representam as mesorregiões do estado. Antigamente havia mais estrelas que representavam os municípios do estado. Porém, o número de municípios vai aumentando, não é? Os municípios vão se dividindo e com alguns trechos, algumas partes vão se emancipando, e com isso o número vai aumentando. Então é muito perigoso botar número de municípios numa bandeira, porque pode não durar muito tempo. Então, optou-se por colocar as mesorregiões, porque as mesorregiões incluem não só os municípios, mas as micro-regiões. Mas, às vezes, as micro-regiões também se dividem. Então, as mesorregiões são mais estáveis. Então, são as 7 estrelas que estão aí representando as mesorregiões do estado. Bom, dentro de um círculo que nós vemos aí no brasão, é um círculo oval, nós temos alguns símbolos. Temos o Sol,
atrás do farol, e este farol é o farol de Mucuripe. Bom, o sol é a representação do fogo, é a representação da força, da energia, representação da vida, dessa força motriz da vida, é o sol que aparece ali por trás do farol. O farol, por sua vez, quando aparece numa bandeira, muitas vezes quer dizer que é a luz, é a orientação, é a luz que indica o melhor caminho, é a segurança, ok? É o farol. E é o farol de Mucuripe. Pois bem, o relevo, esse relevo que aparece atrás do pássaro, seria a região das serras, a natureza, as belezas naturais. Aparece ali o pássaro também. O pássaro, num símbolo, de modo geral, ele representa o elemento ar. E, claro, a liberdade. O pássaro não está na gaiola, não está preso, né? Ele está liberto, ele está na natureza. É o elemento ar, então, e a liberdade. Temos ali também o mar e a jangada, logo abaixo do farol, que representa, claro, o elemento água. A jangada, né? A jangada está ali representando também o jangadeiro, a tenacidade, a bravura do jangadeiro. É um símbolo muito significativo da região nordeste do Brasil. Aparece ali também o sertão e a carnaúba à direita da jangada, que está representando então o elemento terra. Pois bem, a carnaúba é considerada a árvore da vida, não é? Porque dela praticamente se aproveita tudo. As folhas, elas são cobertas por uma cera, né? E há estudos que mostram que essa cera natural é uma proteção da carnaúba para evitar a perda de água. E assim, claro, ela se adaptar bem nas regiões secas, como na Caatinga, por exemplo. Então, é a árvore, né? A carnaúba, ou a carnaúbeira, é a árvore símbolo do Nordeste. Temos também, neste brasão, um castelo, ou um forte, acima de tudo ali, que significa resistência, né? E faz referência ao Forte de São Tiago, que depois passou a se chamar Forte de São Lourenço, e que teve uma marca na história do Ceará como um objeto de defesa territorial, né? Que passou também o território passou por invasões e algumas destruições. E em torno deste forte, então, se formou a primeira vila, a Vila de Fortaleza, que em 1726 passou a ser oficialmente a capital do Ceará. Então, é isso que nós tínhamos para o estado do Ceará. Vamos adiante, porque são muitos. Vamos falar um pouco, então, do Maranhão. A bandeira foi adotada oficialmente em dezembro de 1889. Portanto, um mês depois da proclamação da República. Então ela foi projetada por um poeta e escritor, Joaquim de Souza Andrade, que era defensor, claro, do movimento republicano, que é mais conhecido por Souza Andrade, assim como aparece escrito aí. Tudo junto, Souza Andrade. E que veio a falecer pouco tempo depois, em 1902. Bom,
as três cores representam aí as três etnias, os negros, os índios, os brancos. O quadrado azul representa o céu, claro, não é? O céu onde tem ali a estrela, então este azul representa o céu. A estrela branca, que quer dizer que é a presença do Maranhão como uma das unidades da Federação Brasileira. De modo geral, é assim quando nós temos uma estrela solitária. Então, aquela unidade pertence a um todo maior. Nesse caso, Maranhão, uma unidade que pertence à Federação Brasileira. Então, é uma bandeira de interpretação simples, até de construção também, de fácil entendimento, que cai muito no meu gosto, quando a bandeira não é muito complexa. Obedece, então, ao princípio da simplicidade, né, que eu gosto muito. Pois bem, no governo, então, de Getúlio Vargas, e com a Constituição de 1937, todos os símbolos estaduais e municipais foram abolidos e só podiam ser cultuados os símbolos nacionais. Mas depois desse período, a bandeira foi restaurada em novembro de 1971, pela Lei 3.210, e mantendo, então, esse desenho que aparece aí, que é o desenho original. Então, acabamos de analisar a bandeira do Maranhão. Vamos para a Paraíba. Paraíba é uma bandeira muito interessante, de duas cores apenas e uma palavrinha que aparece ali. Portanto, uma bandeira bastante simples, mas que tem muito da história política da Paraíba. Vamos ver isso aí, então. Bom, o vermelho. O vermelho é a cor da Aliança Liberal, um partido político da época que apoiava a candidatura de Getúlio Vargas como presidente e João Pessoa como vice. João Pessoa era o governador estadual da Paraíba. Bom, nesse ponto é imprescindível explicar um pouco dessa situação política para que a gente entenda melhor essa bandeira, senão não dá de entender o que ela significa. Havia um trato chamado Política do Café com Leite, que visava a alternância no poder por parte de oligarquias regionais, basicamente de São Paulo e de Minas Gerais. O café representava a oligarquia paulista e o leite representava a oligarquia mineira. Mas nesta época já havia alguns movimentos no sentido de derrubar esta alternância de poder entre paulistas e mineiros. Ou seja, numa determinada época, então, seria eleito um presidente paulista para o Brasil, na próxima eleição seria mineiro, na outra paulista, na outra mineiro, e assim iam se sucedendo. Paulistas e mineiros, que eram dois estados, né, de muita importância, como são até hoje, eles iam se revezando na presidência do Brasil. Então acontece que Washington Luiz, que era o presidente na época, ele indicou para sucedê-lo o paulista Júlio Prestes. Só que aí ele não estava respeitando o esquema de revezamento entre São Paulo e Minas Gerais, porque a vez seria de Minas Gerais e ele acabou indicando um paulista, o Júlio Prestes. Bom, aí então ficou armada a confusão. E ainda mais porque já havia alguns movimentos no sentido de quebrar esta aliança de revezamento paulistas e mineiros. Então, isso aí
foi um motivo muito forte para acontecer, então, a chamada Revolução de 1930 e a indicação de Getúlio Vargas, que era gaúcho, para a presidência da República, e o seu vice, o João Pessoa, que era paraibano. Então, com isso, já que o Washington Luiz quebrou essa alternância, né, do café com leite, esse tratado, então vamos botar então um gaúcho e um paraibano aí, vamos quebrar com essa sequência do café com leite. Então, o que acontece? Com isso, quebrou, né, essa política do café com leite. E João Pessoa, que era então o governador da Paraíba, ele se recusou então a apoiar Júlio Prestes, que era o candidato então da situação, mas a política do café com leite já estava quebrada com essa indicação. Mas João Pessoa não aceitou a indicação dele. Então, claro que João Pessoa aceitou ser então candidato como vice-presidente de Getúlio Vargas. Só que João Pessoa foi assassinado enquanto ainda era o governador da Paraíba. E esse fato é considerado uma das principais causas da Revolução de 1930 e que depois, então, o presidente depôs, né, tirou, né, o presidente Washington Luiz e acabou levando Getúlio Vargas ao poder com essa Revolução de 1930. Bom, então a cor preta estaria representando aí o luto por causa da morte de João Pessoa, que foi assassinado em julho de 1930, por todas essas questões políticas. A palavra nego é assim mesmo que se lê, é do verbo negar, é a conjugação do verbo negar, do presente do indicativo. Então, por quê? Porque se refere à não aceitação por parte do João Pessoa do sucessor indicado por Washington Luiz, o Júlio Prestes. Ele não aceitou apoiá-lo. Então, essa palavra nego se refere a isso. Júlio Prestes se negou, João Pessoa se negou a apoiar a candidatura de Júlio Prestes para suceder o Washington Luiz na presidência do Brasil. Então é isso. Então vejam que as bandeiras têm muito de história, de geografia, de política. Então a gente precisa ficar atento a isso, porque são motivos, inclusive, até para as escolas explorarem mais o estudo das bandeiras do seu estado, do seu município, enfim, esclarece muita coisa. Pois bem, vamos a Pernambuco. Pernambuco tem uma bandeira muito bonita, que aí está. Ela surgiu durante a Revolução Pernambucana de 1817. Ela foi oficializada mais tarde, quando foi comemorado o centenário, em 1917. O criador da bandeira foi um padre revolucionário, João Ribeiro Pessoa de Melo Montenegro. E agora, como o decreto de 1917 não diz o significado dos símbolos, então a interpretação fica livre. Então, eu creio que o azul está representando o céu, né? Até porque ali aparece estrela, aparece o sol, o arco-íris. Então, o azul é a representação do céu. Amarelo, o amarelo do sol, né, e da estrela estariam representando a energia, a força, o poder, a vitalidade. O branco representando, como sempre, a paz, a harmonia, o entendimento.
O arco-íris, que chama muita atenção nessa bandeira, não é? Vermelho, amarelo e verde, estaria representando aí o início de uma nova era de paz, de amizade, de união. E o arco-íris também, de modo geral, simboliza a união de todos. Então, neste caso, a união de todos os pernambucanos, a união do povo pernambucano. E isso porque o arco-íris, ele tem essa representação, porque o arco-íris tem o espectro de todas as faixas de luz. Então, digamos assim, ele é um todo do espectro. Então, do espectro luminoso, né? Então, pode estar representando também esse arco-íris o todo da população pernambucana, a união, né, de todos os pernambucanos. Bom, o Sol é representação da vida, da energia vital, da força. Ele é o gerador da vida, não é? É a força criadora. Então, fica essa minha interpretação aí para o Sol. Aquela estrela solitária que aparece, como eu tenho falado nos demais estados, ela representa o Estado no conjunto da federação. Quer dizer, ali está dizendo que Pernambuco pertence à Federação Brasileira, pertence ao país. E temos uma cruz. Essa cruz é uma referência, né, a uma influência religiosa, uma referência também às antigas denominações que o Brasil recebeu, Terra de Santa Cruz, Ilha de Vera Cruz. Então, eu acredito que a cruz, não é, esteja representando isso, essa influência religiosa, e se referindo a esses nomes antigos que o Brasil teve. E é claro que, dependendo do contexto, ou mesmo do contexto, né, uma cruz pode representar a fé na justiça, por exemplo. Qualquer símbolo, não é só a cruz, qualquer símbolo pode representar alguma coisa dependendo do contexto em que esse símbolo se encontra. Então, é por isso que eu acho importante que a lei que cria a bandeira não fale apenas nas suas dimensões, por exemplo. Geralmente é assim, falando das suas dimensões, do módulo que deve ser respeitado. Mas seria interessante que as leis que criassem as bandeiras explicassem a sua simbologia, tanto das cores como de outros símbolos que ali aparecem, né? Mas no caso da bandeira de Pernambuco também não tem essa explicação. Então, a interpretação fica livre, fica em aberto. Vamos para Piauí. Bom, Piauí, a bandeira foi criada em julho de 1922. Em novembro de 2005, por uma lei, a Lei 5.507, foi acrescentada aquela data que ali está, 13 de março de 1823. Essa data foi incluída em 2005, antes não havia. E nós vamos então explicar porque essa data se refere à Batalha do Genipapo, que ajudou nessa consolidação do território brasileiro. Vamos nos referir a ela, então. Essa batalha, então, ela ocorreu na região do rio Genipapo, entre tropas do governo português e uma aliança de tropas do Piauí, Maranhão e Ceará. Porque Portugal queria manter aquela área sob o seu domínio. Mas os brasileiros resistiram, né?
E então foi pela importância dessa batalha na história do Brasil que a lei estadual de 2005 ela incluiu essa data, 13 de março de 1823, na bandeira do Piauí, se referindo a essa batalha do Genipapo em que os brasileiros saíram vencedores. Bom, as faixas, que são 13 faixas horizontais, 7 verdes e 6 amarelas, quando da época da proclamação da República em 1889, fazia referência à bandeira dos Estados Unidos, que tem essas faixas também em vermelho e branco. E essa bandeira dos Estados Unidos, e a própria Revolução da Independência dos Estados Unidos é tomado tudo isso como símbolo de resistência, símbolo de revolução e símbolo de independência e de república. Mas nós tivemos uma bandeira aqui no Brasil, em 1889, que ela vigorou apenas por 4 dias. Ela foi criada por Rui Barbosa, e depois então tivemos também uma bandeira que semelhante a essa dos Estados Unidos, que ela não chegou a vigorar, mas ela não foi aceita como bandeira do Brasil, mas mais tarde o Estado de São Paulo adotou. Então, sobre isso até nós já comentamos, entende? E analisamos quando nós falamos da região sudeste. Então, eu fico aí, sugiro, para você que olhe aqui nesse nosso canal mesmo a região sudeste, onde eu explico essa questão dessas bandeiras, a bandeira provisória de Rui Barbosa, que vigorou por 4 dias apenas, e é muito, muito parecida com essa aí do Piauí, com essas 13 faixas em verde e amarelo. Ela é muito, muito parecida. Então, sugiro que você dê uma olhada lá. Nós temos aqui, inclusive, eu vou mostrar aqui, essa que foi projetada por Rui Barbosa, que está aí, vigorou por 4 dias apenas, e no dia 19 de novembro de 1889, ela foi substituída pela bandeira oficial que nós temos até hoje. Bom, de modo geral, então, a cor verde, ela é entendida como referência à vegetação natural e a cor amarela às riquezas minerais. Mas há outras interpretações a respeito dessas cores, que eu gostaria então que você fosse lá na bandeira brasileira, aqui mesmo no nosso canal, que lá eu expliquei bem detalhadamente esta questão de outras interpretações, que não são o verde como as matas e a cor amarela como riquezas minerais. Tem outras interpretações. Se você der um pulo até lá, seria bom para esclarecer isso aí, tá bom? E novamente eu chamo a atenção para o fato da legislação não definir o significado das cores, dos símbolos. Então, a interpretação vai ficando livre. Pois bem, nessa bandeira de Piauí aparece uma estrela solitária lá naquele retângulo azul. Então, essa estrela significa, como sempre tem sido, que o Estado pertence à Federação Brasileira. Quer dizer, é um Estado, é uma unidade, mas que pertence a um conjunto maior,
que neste caso é o Brasil. A cor branca é sempre o significado da paz, da harmonia, do entendimento. E a cor azul, mesmo que a lei não diga nada, mas eu interpreto como sendo o céu, ainda mais porque lá nós temos a estrela, ok? Agora, lembro, né, que o significado de símbolos e cores é muito variado, a definição é muito variada, depende muito do contexto em que se encontra e, claro, do que estabelece a lei. Agora, se a lei estabelecer que o azul significa isso, o verde aquilo, o amarelo aquilo, bom, então aí nós temos que respeitar a interpretação dada pela lei. Mas quando a lei, numa grande parte das bandeiras, a lei não fala dos seus símbolos. Pois bem, vamos então ao Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte tem uma bandeira bonita, com vários símbolos, não é? Ela foi instituída pela Lei 2160, de dezembro de 1957, mas também a lei não esclarece o significado dos símbolos. Então, claro, o verde, essa faixa verde, a vegetação, as matas, e o branco da faixa, a paz, a harmonia. E temos um brasão no centro da bandeira. Então, este brasão também tem aliás, tem vários símbolos, né? Ali no centro do brasão, atrás da jangada, nós temos um azul. Aquele azul deve estar representando o céu. Temos uma jangada num mar ondulado que estaria representando a pesca, a extração do sal, que é uma economia importante do Rio Grande do Norte. Temos também ali, um pouco acima da jangada, o algodão. Temos um coqueiro à esquerda de quem olha, que é uma marca, né, da paisagem do Rio Grande do Norte, os coqueirais. Temos a carnaúba, que aparece à direita, então, de quem olha, que é conhecida como a árvore da vida, porque ela oferece uma infinidade de usos, de produtos, não é? Então, a carnaúba é muito importante, aparece aí neste símbolo, neste brasão. E temos duas canas de açúcar ligando o coqueiro até a carnaúba, fazendo um laço com as cores nacionais, as cores verde e amarela, envolvendo então essa vegetação. E a estrela solitária, que significa que Rio Grande do Norte faz parte da Federação Brasileira. Quer dizer, o Rio Grande do Norte está integrado ao Brasil. Vamos a Sergipe. A bandeira de Sergipe foi criada por um comerciante e industrial do sal, José Rodrigues Bastos Coelho, que era para identificar as suas embarcações. Não foi para ser uma bandeira do Estado, não, para que as suas embarcações fossem identificadas quando estivessem no mar. Mas, aos poucos, essa bandeira foi sendo conhecida, foi sendo popularizada e associada depois ao estado de Sergipe e acabou, então, sendo oficializada pela Lei 795, de 19 de outubro de 1920. Em 1951, ela foi um pouco alterada, mantendo o mesmo formato, mas só que com estrelas que representavam o número de municípios de Sergipe na época. Mas logo no ano seguinte, ela foi trocada pela bandeira original
em dezembro de 1952. Porque é muito ruim, não é? Colocar número de municípios numa bandeira, porque esses números estão sempre variando. Então, é muito perigoso fazer isso aí. Agora, nenhuma das leis esclarece o significado dos símbolos e cores da bandeira. Então, nós temos aí, na bandeira original, nós temos 5 estrelas que representam, segundo as interpretações que mais nós encontramos, representam a foz dos rios São Francisco, Japaratuba, Sergipe, Vaza Barris e o Rio Real, que são rios importantes do estado. Ok? E a estrela central. Bom, a estrela central, então, ela estaria representando o rio Sergipe, mas também ela pode representar o estado de Sergipe como uma das unidades da federação, como tem acontecido com os outros estados que nós estamos comentando, quando aparece aquela estrela solitária ali. Já havia alguma interpretação que essas 5 estrelas estariam representando o Cruzeiro do Sul, mas, a meu ver, não é não, porque no Cruzeiro do Sul é o contrário do que está ali. As estrelas, há 4 estrelas mais fortes e a mais fraca é que ficaria então ali no meio, mas não a mais forte. Entende? Porque a que se destaca é aquela mais fraca. Aliás, que se destacam são as outras, que são mais brilhantes. Então, essa aí do meio, com certeza, estaria representando o estado de Sergipe como uma unidade da federação, mas também, como muitos interpretam, representando o rio Sergipe, que é um rio importante também do estado. E as faixas em verde e amarela, o verde significando a vegetação e a faixa amarela, as riquezas minerais. Então, e também poderia ser também, né, no caso, na minha interpretação, as cores verde e amarela poderiam ser também uma forma de, digamos assim, de pertencimento do estado, né, de Sergipe, de pertencimento ao país, né, à Federação Brasileira, ao todo do Brasil. Poderia ser também, não é? Porque são as cores principais da nossa bandeira, mais conhecidas, né, que inclusive aparece até nos uniformes esportivos, as cores verde e amarela. Poderia ser isso também. Uma referência, né, à bandeira nacional. Pois bem, então aqui ficamos com o estado de Sergipe e o fim da região no Nordeste. Então eu agradeço pela sua paciência e espere que logo, logo nós estaremos colocando o nosso vídeo falando a respeito das bandeiras dos estados da região norte. Ok? Então, muito obrigado pela atenção e até uma próxima oportunidade. Valeu, tchau, tchau, tchau.